João 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes.
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito dessa palavra do capítulo 6 de João, que nós acabamos de ouvir. Queridos, aqui no capítulo 6, o Senhor Jesus ele tem um encontro, né, com uma multidão,
E desse encontro com a multidão, ele dá um ensino poderoso, querido, porque a multidão estava próxima do Senhor Jesus. Nós vemos pelo relato que a multidão buscava o Senhor Jesus, sabendo que havia sempre o espetáculo, né? Havia sempre a cura, os sinais, e a multidão, então, porque via os sinais na qual o Senhor operava com os enfermos, e eles, então, seguiam o Senhor Jesus para assistir o espetáculo, como hoje é comum. Nós vemos hoje essa mesma situação das pessoas, a grande multidão, buscar os sinais, né? Aqueles homens de Deus que estão aí promovendo os sinais e as maravilhas. Existe uma grande multidão que seguem essas pessoas. Então, com o Senhor Jesus, era a mesma demonstração, aquela grande multidão que seguia. E o Senhor Jesus, então, no certo local, perto do mar de Tiberíades, da Galileia, o Senhor Jesus sentou na proximidade do mar, sentou junto com os discípulos e olhou aquela grande multidão. E aí, então, vendo que aquela multidão seguia eles, e ali já era adiantada a hora, e aquela multidão já seguia eles há muitos dias, ele preocupou porque viu que aquela multidão ia passar por fome. E virou para os discípulos, especialmente para Filipe, e falou: Filipe, onde nós vamos comprar pães para alimentar tanta gente? E João descreve que Jesus falou aquilo para experimentar Filipe, porque ele sabia o que ia fazer. Queridos, aqui nesse relato de João, ele fazendo esse comentário com Filipe, nós vemos como Jesus era amoroso e como ele gostava de compartilhar com os apóstolos, com os discípulos dele, essa convivência, né, dos homens, dos questionamentos dos homens, das dificuldades, das lutas, né? E o Senhor Jesus ali diante da fome, diante da multidão, a falta de alimento, ele questionou com Filipe, falou: Filipe, onde nós vamos conseguir comprar tantos pães? Filipe respondeu para o Senhor Jesus: olha, nem se nós tivermos 200 denários, de 200 dinheiros, nós teríamos capacidade de comprar pão para todas essas pessoas. Quando Filipe falou isso, essa referência de 200 denários, ele dava a referência do salário de um ano, né? Daquela época, 400 denários era o salário de um trabalhador durante um ano. Então, Filipe comentou que metade de um salário de um ano não seria o suficiente para que as pessoas comessem, bastasse para comer, que cada um deles tomasse pelo menos um pouquinho, como se fosse uma mordida, seria capaz de meio salário de um homem para poder alimentar aquela multidão. E o texto conta que tinha cerca de 5 mil homens, não fala nem mulheres nem crianças, fala em 5 mil homens. E aí André, irmão de Pedro, também participando desse diálogo, dessa conversa amistosa, que o Senhor Jesus estava ali com os apóstolos, com seus discípulos diante da multidão, André vira e fala: olha, eis que aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para alimentar tanta gente? É um diálogo que nós temos na nossa rotina, diante das dificuldades. Só que nós temos um Deus em nosso coração. Quando há o impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Então, olha só o que o Senhor Jesus fez nessa circunstância. Primeiro, ele deu uma demonstração do contexto natural da vida dos homens, das dificuldades que os homens têm com relação ao alimento, com relação ao sustento, com relação à dificuldade que nós temos. E aí, diante dessas dificuldades, tem certas coisas que nós não temos capacidade de fazer. Foi aquilo que Filipe falou: olha, mesmo que eu tenha a metade do salário de um ano de serviço, a metade de um ano de serviço, eu tenho condição de atender essa situação. E, quer dizer, mostrando que tem certas situações que nós vivemos que nós podemos trabalhar durante um ano. O salário de um ano não é suficiente para nós fazermos aquilo que nós temos como alvo da nossa vida. E aí, essa situação que o Senhor Jesus deparava.
E naquilo que eles tinham na mão, o que era? 5 pães e 2 peixes, que tinha um garoto ali perto de André, que tinha esses 5 pães e 2 peixes. O que o Senhor Jesus fez, querido, com esses 5 pães e 2 peixes? Primeira coisa, ele pediu para as pessoas se assentarem na relva. E a palavra diz que ali havia muita relva para as pessoas se assentarem. O que significa isso? O descanso, né? A posição de você descansar na presença de Deus. Você se tomar uma posição de relaxar, né? É essa posição de se assentar na relva. Quando você se toma essa posição de descansar em Deus, você está numa posição de fé, querido. A posição de fé nunca é de desespero. A posição de fé não é de angústia, de você querer fazer que a obra de Deus seja feita na hora do teu desespero. Não, querido. O desespero, por maior que ele seja, nós alcançamos a bênção quando nós descansamos nele, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos no altar de Deus a nossa necessidade. Foi isso que aconteceu. As pessoas se posicionaram, descansando na relva, e aí então o Senhor Jesus pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes, deu graça e distribuiu. E os discípulos partiu aqueles alimentos e distribuiu. E aí, depois das pessoas terem saciado a fome, depois de ter se alimentado, o Senhor Jesus virou para os discípulos e falou: agora vai, recolhe, para que nada se perca. No poder de Deus, querido, toda obra sobrenatural de Deus, ela não pode ter sobra, não pode ser desperdiçada a sobra. Nós, no mundo natural, nós desperdiçamos muitas vezes pelo volume de abastanças que as pessoas têm, de excesso que as pessoas têm, principalmente de alimento, porque o ser humano é voltado para suprir a satisfação do ventre. Então, nessa necessidade, nesse desejo, as pessoas se abastecem, muitas vezes de uma maneira exagerada, né? É aquilo que a gente costuma ver, ó, tem um olho maior do que a barriga. O que é isso? É prover além daquilo que você é capaz de consumir. E quando essa provisão é além, há o desperdício. E no mundo espiritual, esse desperdício não pode acontecer. Por isso, o Senhor Jesus demonstra o cuidado de quando a operação do milagre, quando isso vem pela deliberação do poder de Deus, da graça de Deus na vida dos homens, ela não tem que ser desperdiçada. Tudo é útil, tem que ser para uso de Deus. Por isso que esse cuidado que nós temos que ter na casa de Deus, quando há as ofertas, quando há a distribuição das coisas que são ofertadas na casa de Deus, a gente tem que ter o cuidado de não desperdiçar nada. Nada que é ofertado, nada que é colocado diante de Deus, nada que Deus dá de graça para nossas vidas, nada que vem do céu de uma maneira milagrosa ou gratuita, através das mãos dos homens, nós devemos desperdiçar, compreende? Porque isso é de Deus, né? Esse é um cuidado que nós temos que ter, porque nós temos um vício, querido, e isso é muito importante, porque tudo aquilo que é de graça há uma conotação de ordem material, de ordem humana, que tudo aquilo que vem de graça, nós temos a tendência de desprezar, né? De não valorizar, né? O homem não valoriza aquilo que ele recebe de graça. Só que nós temos que ter esse cuidado, porque no reino de Deus não é dessa maneira. Nós não vamos lidar com o reino de Deus da maneira que nós lidamos com a nossa rotina diária, das condições que nós temos de batalhar por aquilo que nós queremos ter, né? Às vezes, principalmente quando nós estamos pedindo as coisas a Deus, nós temos que tomar cuidado de não desperdiçarmos aquilo que Deus tem nos ofertado, aquilo que Deus tem nos dado de graça para nós, de nós não desperdiçarmos ou mesmo de não valorizarmos. Foi isso que o Senhor Jesus demonstrou ali com os apóstolos, para não haver desperdício, para não haver desvalorização daquilo que veio pela operação do milagre, que veio na graça de Deus para alimentar os homens. E depois que aquelas pessoas todos foram alimentados, que os homens sentiram o estômago forrado com aquele alimento, eles olharam e falaram: olha, esse é o profeta que deveria vir. Então eles estavam articulando de colocar o Senhor Jesus como rei, de aclamar o Senhor Jesus como rei.
E ali tinha 5.000 homens, era uma multidão absoluta, que poderia realmente haver uma revolução. Ali já existia capacidade de gerar uma revolução ali, de colocar o Senhor Jesus como rei de Israel, né? Contrapor o governo de César, de Roma. O Senhor Jesus, vendo aquilo, o que ele fez? Ele saiu da multidão. Por quê? Porque ele não veio para isso. Ele não veio estabelecer um reino de homens, de governo da matéria, de domínio através da matéria. O Senhor Jesus veio trazer um reinado. Ele é chamado de rei de Israel, rei de um povo que vive na dimensão da vida espiritual. Ele reina um mundo espiritual, porque ele veio do céu, ele veio de uma condição espiritual. Ele não veio para reinar a matéria, porque a matéria, querido, é um mundo que não vai existir, não vai ficar pedra sobre pedra. Toda essa matéria em si, reino material, isso a palavra de Deus diz que vai fechar como um livro, vai ter um ponto final nisso. A verdade absoluta e o reino eterno de Deus, ele é espiritual, não está na dimensão da matéria. O Senhor Jesus veio para essa dimensão material como homem, né, em carne, própria presença de Deus na vida do Filho, né? Ele veio para levar os filhos dele, para conquistar aqueles que Deus escolheu para viver a eternidade com ele. Que nós vamos ver isso no relato desse capítulo 6 de João. Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus, então, vendo que aquele povo queria consagrar ele como rei, ele se desvencilhou e saiu do meio da multidão e foi para os montes. E os apóstolos pegaram o barco e foram para Cafarnaum, compreende? E o povo, então, ficou, né, não perceberam esse mover. Eles viram os discípulos saírem do barco, não viram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus saiu do meio deles e foi para os montes orar. E diz a palavra aqui, quando os meninos, os apóstolos, os discípulos estavam no mar da Galileia, remando cerca de 5 quilômetros dali de onde eles estavam, houve uma grande formação de vento forte que vinha contra os apóstolos. E o Senhor Jesus, então, vendo aquilo, foi na direção deles, andando sobre o mar. E chegando perto do barco, quando os apóstolos olharam, os discípulos viram o Senhor Jesus andando sobre o mar, que eles se assustaram. E então eles ficaram achando que fosse um fantasma. E nós vemos a posição do Senhor Jesus, uma posição amorosa, amiga, assim como ele conversou com Filipe, falando: Filipe, onde nós vamos comprar tanto pão para esse povo aqui no deserto? Ali, na mesma posição dessa consideração de amizade, de intimidade, o Senhor Jesus chegou para eles, naquele momento de terror que os discípulos estavam vivendo ali no barco. Primeiro, por eles estarem lutando contra o vento no barco, né? O mover do vento contrário à ida deles até Cafarnaum, na direção que eles estavam indo do mar. E o esforço deles em romper aquele vento forte. E depois a imagem do Senhor Jesus andando sobre as águas, como se fosse um fantasma, né? Na identificação deles é como se fosse um fantasma. Foi um momento de terror, de medo que eles ficaram. E aí ouviu-se a voz amiga, a voz amorosa do Senhor Jesus dizendo: sou eu, não temas. Querido, na nossa vida, isso tem relação com nós. Na nossa luta diária, de nós batalharmos na conquista do nosso espaço, no sustento da nossa família, no sustento da nossa casa. Muitas vezes nós vemos em situações dessa, de má notícia, né? Da dificuldade financeira, da notícia de doença, notícia da falta de dinheiro, notícia de uma prova difícil que você tem que passar por algum ataque do inferno, ou mesmo problema de ordem da natureza, né, de chuva temporal, como nós vemos atingir hoje nosso país. Nós vemos aí as enchentes sobre certos lugares. Isso tudo são situações de dificuldade em nossa vida, onde a própria natureza dificulta a nossa situação de vida, de luta, da direção que nós queremos alcançar, assim como as coisas de doença que muitas vezes assolam a nossa casa, né? Filho doente, pai, mãe,
parentes, pessoas queridas nossas, né? Por dificuldade financeira, falta do recurso, são obstáculos para nossas vidas, de nos tirar paz, de nos tirar alegria. E muitas vezes, quando acontece isso, parece que vem um fantasma de uma notícia que nos traz terror, e agora estamos perdidos, já estamos nessa dificuldade, de repente parece um fantasma, né, que significa aquela dificuldade ainda maior, um terror ainda maior naquelas circunstâncias que você está vivendo, e você acha que aquilo é do inferno, você acha que você vai sucumbir naquela hora, só que aquela visão que você está tendo, querido, de que é uma situação muitas vezes pior do que você possa imaginar, mas muitas vezes é Jesus vindo em teu socorro. É o Senhor Jesus vindo na tua direção. O próprio Deus vivo vindo na tua direção. E aí você, naquele momento de espanto, você ouve a voz dele. Não temas, sou eu. Querido, como essa palavra, não temas, é poderosa na nossa vida. Como nós precisamos ouvir e ter certeza de que nós temos que ter o ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, para a gente ouvir diariamente ele na nossa luta diária. Não temas, eu estou com você, sou eu estou perto de você. Compreende como nós precisamos, diante das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, diante da luta, diante das situações de pessoas contrárias a nós, né? Teu chefe, o seu patrão, sua patroa, exigindo muitas vezes de você aquilo que você já está na tua capacidade máxima de oferecer, mas ele exigindo mais. E você naquela luta, você esperando de Deus o socorro. E o Senhor Jesus vem com a voz, não temas, sou eu vou estar com você, eu vou dar o refrigério para essa luta, eu vou dar o conforto para essa luta. É isso que o Senhor Jesus fez. E quando o Senhor Jesus se apresentou, sou eu, não temas, o relato diz que eles logo chegaram na origem. Logo eles chegaram no lugar onde eles tinham que chegar. Compreende? O barco já chegou no lugar onde tinha que chegar. Quer dizer, é isso. Quando o Senhor Jesus chega, não tema, sou eu, acaba. Aquela luta desaparece. Então, todo aquele sofrimento, toda aquela batalha que vinha acontecendo, se põe um ponto final. Chegou na beira, já chegou na margem. Né? Chegou no limite, acabou. E aí então, o Senhor Jesus chegando do outro lado com os apóstolos, logo as pessoas receberam no dia seguinte, que receberam aquele milagre da multiplicação dos pães, que foram saciados com aquele alimento, eles estavam firmes na ideia de fazer do Senhor Jesus rei. E eles foram lá para o outro lado, atrás do Senhor Jesus, porque eles viram que os discípulos do Senhor Jesus pegaram o barco e foram na direção de Cafarnaum. Então eles pegaram os barcos e foram atrás do Senhor Jesus. Chegaram lá em Cafarnaum, perguntaram para o Senhor Jesus, Senhor, que o senhor, nós estamos atrás do Senhor, porque que hora que o Senhor chegou aqui? O Senhor Jesus não respondeu para eles, porque Jesus olhou no coração deles e viu qual a intenção que eles estavam ali. Porque eles foram saciados, eles comeram da multiplicação dos pães, e eles queriam que o Senhor Jesus pudesse estar com eles como rei, para oferecer isso a eles. Sabe por quê, queridos? Eles eram fariseus. Eles eram homens que receberam o ensino religioso de querer as coisas de graça, de não ter compromisso com Deus e querer receber de Deus as coisas, sem ofertar e sem ter aliança com Deus, sem ter comunhão com Deus. Esse é o sistema religioso. Eles querem a bênção de Deus, eles querem a graça de Deus, eles querem o direito das promessas de Deus, só que eles não têm intimidade com Deus, eles não têm relacionamento com Deus. E é isso que nós vamos entender, porque o texto, o que mostra, que o Senhor Jesus mostra, é exatamente essa convivência. Porque quando eles chegaram até Jesus, Jesus virou para eles e falou, olha, eu sei que vocês estão aqui, vocês vieram a mim, porque vocês foram saciados com aquela comida que vocês comeram lá, né? Mas o que eu quero oferecer para vocês, um alimento que você não vai ter mais fome. O que eu quero alimentar vocês é o de um alimento que vocês não vão ter mais sede e nem mais fome, né? Porque o que vocês buscam, né, é saciar. Vocês querem pão para saciar a fome de vocês.
mas vocês não devem trabalhar pela comida que perece. Vocês têm que trabalhar ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, o Deus o selou. Querido, o que é isso, querido? Trabalhar é você buscar, comer essa comida que veio do céu, que o Senhor Jesus propõe, tem que ter esforço, querido. Você tem que ter conhecimento dele. Você tem que ter intimidade com ele. Isso, há uma demanda de esforço, né? E aí o Senhor Jesus está falando, que vocês não devem estar preocupados em trabalhar com essa comida que perece. Trabalha por uma comida que te dá vida eterna. E aí, então, eles disseram, aí eles perguntaram para o Senhor, mas o que nós faremos para executar a obra de Deus? E olha, querido, quem perguntou isso para o Senhor Jesus eram os homens religiosos, eram os fariseus que estavam ali querendo o Senhor Jesus, para ser rei deles. Porque eles receberam o milagre da multiplicação dos pães. E aí, então, mas o que nós faremos para ter a obra de Deus? E o Senhor Jesus olhou para eles, sabendo quem eles eram, respondeu, a obra de Deus é esta, que creia naquele que Deus enviou. Que creiais naquele que Deus enviou. Que essa era a dificuldade dos fariseus, de querer, de crer nas promessas, na palavra de Deus. Porque eles eram acostumados a servir a Deus dentro de um critério religioso, dentro de uma postura religiosa, de atos de homens, de preceitos de homens para oferecer a Deus. Eles não estavam preocupados com aquilo que Deus fala com o homem, de como ele quer ser servido, de como tem que servir a Deus, qual a aliança que Deus quer com os homens. E o Senhor Jesus aqui vai dar essa explicação para eles. Aí então eles chegaram para o Senhor Jesus e falaram, mas qual é o sinal que você dá para que nós possamos crer e que operas você? E que tu operas. Olha só a capacidade que esses homens tiveram. Eles tinham sido recebido, se alimentado de pães e peixe de uma maneira miraculosa, que eles reconheceram e queriam consagrar o Senhor Jesus como rei. E eles ali confrontando, mas que sinal você opera? Quer dizer, por quê, queridos? Eles não estavam esperando de Deus a manifestação de Deus da maneira que Deus é. Eles queriam que Jesus se manifestasse para eles de uma maneira gloriosa, visível, né, palpável para os olhos deles, tipo cena de Hollywood, né, para a gente entender como é que os fariseus queriam que fosse tipo cenas de Hollywood, dessas cenas de Hollywood, onde encanta os olhos do homem, onde dá glória para o homem, entendeu? Dentro da majestude de uma visão. É isso que eles estavam desejando. E o Senhor Jesus estava dizendo para eles que não é dessa maneira, né? E o Senhor Jesus fala, olha, na verdade vos digo que Moisés vos deu, porque eles disseram o seguinte, antes de falar essa palavra de Moisés, eles disseram o seguinte, olha, Moisés nos deu o pão que desceu do céu. Né? Moisés, nós comemos o maná, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, Deus lhe de comer o pão do céu. Era isso que eles queriam, que Jesus manifestasse dessa maneira para eles, entendeu? Que ele se alimentasse do pão sem precisar trabalhar, que viesse de graça para eles o pão, né? Assim como o povo recebeu o alimento no deserto dessa maneira. Jesus virou para ele e falou, olha, Moisés recebeu, ele não deu o pão do céu, né? Mas o Pai é que dá o pão do céu. Jesus estava se referindo a um pão espiritual, querido. A um pão que não está na ordem de você se alimentar e satisfazer a carne, mas satisfazer o teu espírito e tua alma, né? Por isso que ele diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele mostrando para os fariseus que ele era esse pão do céu. Que esse maná que os Moisés se referiu em alimentar eles no período do deserto, o Senhor Jesus diz, olha, esse não é o pão verdadeiro.
O pão verdadeiro é aquele que dá vida para o mundo. Por quê? O que é vida para o mundo, querido? Não é uma vida de ordem natural, não é uma vida que estabelece a nível da carne, porque a vida que o Senhor Jesus veio trazer para o mundo é uma vida eterna, é uma vida espiritual, é uma vida de homens e mulheres nascidos do Espírito, da água e do Espírito, compreende? Que o Senhor Jesus falou para aquela mulher que estava lá no poço, que do seu interior fluirão rios de água viva, será uma fonte que vai jorrar até a eternidade. É esse pão que desceu do céu. É isso que Jesus estava se mostrando para eles. Qual é o pão que Deus estava trazendo? Qual é o verdadeiro pão que Deus estava trazendo ao mundo? E o Senhor Jesus continua. Aí ele dá uma explicação a respeito desse pão, querido. Porque os religiosos queriam comer o pão para satisfazer a carne. E o Senhor Jesus diz, ó, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não tem fome. Não tem fome. Por quê? E nem tem sede, Liz. Aquele que vem a mim não tem fome e nem tem sede. Qual o significado disso? Porque quando nós temos o Senhor Jesus no coração, você não vai ficar buscando pessoas, você não vai ficar buscando resposta para as tuas ansiedades, para as tuas dificuldades, para o seu questionamento, porque você é suprido, querido. O Senhor Jesus nos traz o suprimento de todas as nossas dúvidas, Ele nos supre todas as nossas ansiedades, todos os nossos desejos. O Senhor Jesus, Ele dentro do nosso coração, quando nós batalhamos, quando nós trabalhamos para alcançar esse lugar, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar que gera em nós a presença, a paz, a alegria e a justiça de Deus em nós, porque o selo que o Senhor Jesus falou, que o Pai trouxe e selou a vida, a salvação do mundo pela presença do Senhor Jesus, esse selo é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus diz, olha, que não vai ter fome e nem vai ter sede, porque você é suprido pela presença do Senhor Jesus. E o reino de Deus, o Senhor Jesus nós vamos conhecer nas epístolas, Paulo dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, porque os fariseus, eles queriam resolver através da satisfação de comer e saciar a fome dele. Mas o reino dos céus, querido, não é comida nem bebida. Como o Senhor Jesus está dizendo, não vai ter sede e nem fome. Por quê? O reino do céu, querido, é paz, é alegria e é a justiça de Deus. É você ter essa sensação da paz, da alegria, da certeza que você está no melhor lugar do mundo, da certeza que está no lugar certo, que você está na fortaleza, que você está guardado por Deus, que você tem confiança nele, que ele é aquele que te supre suas necessidades, ele é aquele que traz a paz para o seu coração e que traz a vitória em todo o seu caminho. Esse é o lugar, querido. É o que o Senhor Jesus está anunciando. Que você tem, esse é o pão que desceu do céu para trazer essa saciedade, para trazer essa saciedade de você não ter a angústia de buscar alguma coisa para satisfazer a tua vida. E aí ele diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Querido, é essa a proposta do pão que desceu do céu. O Senhor Jesus veio nos saciar, veio nos matar a nossa sede, alimentar a nossa alma, nosso espírito. E nós temos a certeza, a convicção de que a vida que nós temos aqui, ela é eterna. Eternidade, querido. A vida que o Senhor Jesus trouxe para nós é eternidade. É esse pão que os fariseus não entenderam. É esse pão que os religiosos não conseguiram entender. O pão que representa o Senhor Jesus, que ele é, eu vim para dar vida e resgate de muito. Eu vim para trazer, como ele diz, que
que aquele que o Pai me trouxe, jamais eu lançarei fora. Jamais. Aquele que crê em mim, não pereça. Ele diz, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porque a vontade do Pai é essa. Todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e que eu o ressuscite no último dia. Nós temos essa palavra do Senhor Jesus, querido. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus não é palavra de homem. Deus não é Deus para mentir, querido. Nosso Deus não é homem para mentir. Nosso Deus, a palavra dele é eterna. O Senhor Jesus disse que nem um tio e nem um jota mudaria. Né? Essa palavra é eterna. E nós cremos nela. E o testemunho que nós damos, querido, é de fé nessa palavra. É de fé que ele é o pão que desceu do céu para nos trazer essa vida que nos sacia a nossa sede, que sacia a nossa fome. Por isso que eu não tenho que sair correndo para buscar Salvador no mundo. Eu já tenho um Salvador. Ele já me trouxe a salvação. A salvação para toda a circunstância da minha vida, no suprimento da minha casa, suprimento da minha vida, no meu desempenho profissional, nos cuidados da minha vida profissional, que o meu salário vai ser digno, meu salário vai poder suprir todas as minhas necessidades, porque Ele é um Deus que cuida de nossa vida. Ele é um Deus presente. E essa presença dEle, querido, é um rio que flora do nosso coração. É uma fonte que flora no nosso coração até a eternidade. Isso é poder tremendo para nossas vidas. O homem carnal, querido, a natureza do homem, a sabedoria do homem, não consegue conceber isso. Por quê, querido? Isso não está na estrutura de ordem das questões físicas, não está no nível de pensamento racional do homem. Isso é fé, isso é fé. E fé é dom de Deus, é sobrenatural, veio do céu. Por isso que o Senhor Jesus diz, aquele que meu Pai der, porque tem que ter fé para entrar nessa dimensão. Você tem que ter, não tem outra maneira. Não dá para cobrar de outras pessoas e nem dá para ser interrogado pelo mundo, porque não é para ser analisado no contexto do mundo. Porque isso é sobrenatural, é dom de Deus. Por isso que os fariseus, os judeus, eles não conseguiram entender. Eles começaram a murmurar entre eles. Falaram, mas esse aí, quem que ele está falando isso? O pão, eu sou o pão que desceu do céu. Mas esse aí não é o filho de José? Não é Jesus, o filho de José, que viveu lá em Nazaré? Na Galileia, não é o pai dele, o José, a mãe dele, a Maria, não estão entre nós, seus irmãos, suas irmãs, eles começaram a murmurar. Entendeu? O que é essa murmuração, querido? Incredulidade. Quando coloca a questão que os judeus falaram a respeito de colocar o Senhor Jesus numa dimensão natural, não é esse o filho de José, o filho de Maria, não está entre nós, seus irmãos, suas irmãs. O que é isso, querido? É colocar numa situação natural. E isso não é fé. Entrou na dimensão natural, não é fé. Isso é natural. E não é isso que o Senhor Jesus veio trazer, querido. Isso nós temos, natureza, nós vivemos ela. O pão que desceu do céu veio trazer o sobrenatural para nós. Veio trazer o mistério do reino do céu para nós. Veio trazer o reino de Deus sobre as nossas vidas. É fé. É uma dimensão que nós temos que olhar e crer na palavra e entrar nessa dimensão. Porque o Senhor Jesus falou, por que vocês estão murmurando entre vocês com essa questão? Porque aquele que o meu Pai trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Ele fala pela segunda vez isso. Ele fala pela segunda vez, e nós temos que crer nessa palavra. Porque ele falou pela segunda vez, olha, aquele que o Pai me enviou, eu ressuscitarei no último dia. Né? Vocês estão murmurando por causa disso? Porque está escrito pelos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, que viu o Pai, ouviu o Pai, aprendeu com o Pai, vem a mim. Querido, e por isso que isso é muito importante nós entendermos, que todo o ensino do reino dos céus, querido, não é feito por homens, não é feito por sabedoria humana. Todo ensino que vem do céu
É o Espírito Santo que dá. Vem do céu, é o Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui, ó, todos ensinados por Deus, né? Entendeu? Todos são ensinados por Deus. Não é por sabedoria humana, não é por curso de teologia, não é por faculdade teológica. Não é isso, querido. Isso aí vai te acrescentar um doutorado, um diploma, que é para você receber no mundo religioso. A bajulação do mundo religioso e toda louvor do mundo religioso. Mas se você quer, querido, ter o conhecimento de Deus, se você quer ter a sabedoria que Deus traga para o homem, você tem que ir buscar pelo Espírito Santo, querido. É o único caminho de você conhecer a Deus. O único caminho é pelo Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus fala, ó, todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O ensino de nós vivemos a presença do Senhor Jesus e nós convivemos com Ele na intimidade, querido. É o Espírito Santo que nos dá. Esse é o selo que o Senhor Jesus anuncia várias vezes, que Deus trouxe o selo no coração do homem, o selo dele, né? A presença dele em nosso coração, o Espírito Santo nos capacitando para nós vivermos essa dimensão do reino do céu, na qual o Senhor Jesus está anunciando para nós. Ele diz, mas não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Outra palavra aqui, querido. Porque quando você contempla essa palavra, quando você busca essa palavra, que o Senhor Jesus diz, aquele que buscar o conhecimento de Deus, aquele que ouvir e aprender do Pai. O que é isso, querido? É você estar na presença dele. E como você está na presença de Deus e aprender com ele? É você contemplar essa palavra. É você buscar o Espírito Santo e contemplar essa palavra. Quando você tem essa palavra na tua vida, na tua presença, você está fazendo aquilo que o Senhor Jesus diz. Você está vendo o Pai. O Senhor Jesus diz que Ele é o verbo que se fez carne. O que é o verbo? É a palavra. A própria palavra se fez carne. Então, querido, coloque uma coisa no teu coração. Todas as vezes que você estiver meditando, olhando os versículos da palavra de Deus, se estiver meditando, saiba que você está na presença de Deus. Aproveite esse momento. Aproveita. Busque a Deus. Porque é essa dimensão que Deus quer para você. Que você olhe para Ele. Que você busque Ele. E isso, querido, se faz você olhando a palavra dEle. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, querido. Porque os fariseus não conseguiam entender isso. Porque os olhos deles não estavam voltados para a palavra, de buscar a verdade da palavra. Os olhos deles estavam nos rituais que eles faziam a Deus. Eles queriam agradar a Deus por rituais. Nós temos que tomar cuidado, porque há um mover religioso que tenta nos fazer isso, né? Nos arrastar para serviços, né? Serviços e obras para atender anseios de homens e nos afastar dessa palavra. Haja visto que nós vamos ver a frequência nas escolas dominicais, como são poucas pessoas que vão para as escolas dominicais, né? Como são poucas pessoas que vão contemplar a face de Deus através da palavra. Agora, num show gospel, onde está cheio de música de alta ajuda, né? Ou num lugar onde existe os sinais, a multidão toda está lá, né? Buscando ver o espetáculo, ver os sinais. O Senhor Jesus já mostrou isso. E o Senhor Jesus, quando demonstrou os sinais, e as pessoas queriam colocar ele como rei, ele saiu daquele meio, querido, porque não é isso. O Senhor Jesus está ensinando o que ele quer. O Senhor Jesus diz, olha, o Senhor Jesus diz, a vontade do meu Pai, olha, portanto, a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus é esta, todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O que é isso, querido? O que é ver o Filho? Ver o Filho é isso que nós estamos fazendo, aprender com a palavra, nós olharmos a palavra. Isso é ver o Filho e crer naquilo que nós estamos lendo.
Isso é ler. É essa aliança que o Senhor Jesus diz. Ele não diz que vai ressuscitar aquele que foi curado de lepra, aquele que foi curado de AIDS, aquele que estava aleijado, aquele que estava cego e viu. Não é isso. Não é a vida eterna, querido. Esses são sinais. A vida eterna vai àqueles que crê nessa palavra, aquele que vê essa palavra e crê nela. Assim como o Senhor Jesus diz que o Pai, quem vai enxergar o Pai, quem vai ver o Pai, é aquele que tem visto o Pai, aquele que olha o Pai. E esses, o Senhor Jesus diz que esses, o Pai vai levar até ele. Ele diz, esses virão até mim. Né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas o verdadeiro pão que desceu do céu, né? É ele, falou, o verdadeiro pão que desceu do céu é para que dele se coma e não morra. Aqui, quando o Senhor Jesus começa a falar aqui, querido, que o verdadeiro pão que desceu do céu é aquele para que nós comamos, para que se coma ele e não morra. E aí ele começa a fazer um discurso, querido, que os fariseus, aí arrasou mais que os fariseus. E também os discípulos que estavam com ele. O Senhor Jesus começa agora, quando ele estava falando ali, ele estava falando a respeito do Pai. Mas aí ele vai entrar numa profundidade ainda maior, né? Porque então ele está falando de você buscar, de você ver o Pai e de você crer no Pai, que é a palavra, né? A palavra de Deus. E isso é você ter a visão de Deus. Quando agora o Senhor Jesus vai lançar agora, uma outra coisa, uma dimensão ainda maior, é de você comer esse pão para que você não morra. É isso que ele vai falar para os discípulos, para os fariseus agora, e essa palavra, querido, vai impactar inclusive os discípulos dele. Porque ele começa a dizer, fala, olha, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Essa dimensão é muito maior, querido, que eu quero te tranquilizar, porque os fariseus não entenderam, e nem os discípulos deles, só os 12 que ficaram com ele. Mas aqui, quando o Senhor Jesus falou de comer o pão, de comer a carne e beber o sangue, eles não conseguiram entender isso. Eles falaram, não, era demais para eles. Sabe por quê, queridos? O Senhor Jesus está falando aqui, questão de você ter aliança com ele, de intimidade. Esse comer o pão e beber o sangue foi aquilo que nós fazemos todo mês na igreja, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Quando nós celebramos a ceia, que nós fazemos essa memória, nós trazemos sempre a memória. Né? Todo mês nós fazemos essa memória, geralmente no segundo domingo do mês. Né? Nas igrejas, de modo geral, no mundo inteiro se faz isso. Né? A ceia do Senhor, onde nós sentamos todos aqueles que têm fé, batizados nas águas do Espírito, que vivem a dimensão da fé, de uma maneira madura, consciente daquilo que crê, que tem comunhão com a igreja, tem comunhão com os irmãos, e na presença de Deus, uma comunhão com a eternidade, uma comunhão com o Espírito de Deus dentro daquilo que própria palavra lá em Romanos, na palavra de Coríntios, quando Paulo fala, né, quando Paulo anuncia, todas as igrejas baseiam-se a ceia daquela palavra de Coríntios, né, que fala, assim como recebi do Senhor, assim vos dou, né, a questão da ceia, de você beber e comer o sangue. E ali Paulo fala, o homem, antes de comer esse pão e beber desse vinho, examine-se a si mesmo. Que quer que faça uma análise de si mesmo. Faça uma análise. Depois ele diz, porque muitos entre vós estão dormindo, muitos de vós estão enfermos, porque ainda não entendeu o significado dessa aliança que nós temos com Deus. É uma aliança, querido, poderosa para nossas vidas. Quando nós entramos nessa dimensão dessa aliança, de comer o pão e beber o sangue do Senhor Jesus, isso significa uma dimensão de aliança, de você ter intimidade com Ele, compreende? Que é que nós comemoramos na ceia do Senhor essa realização de todos os meses, né, que nós vamos na igreja, em comunhão com nossos irmãos na igreja, e temos esse momento maravilhoso. É isso que Jesus está falando, que aquele que não tiver essa comunhão com Ele, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, o que significa isso? É a comunhão, é a vida de obediência, a vida de buscar Deus, de ter essa presença no seu coração. Por isso o Senhor Jesus diz, por isso que ele fala, minha carne verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida.
porque ele é a palavra, né? A carne dele é essa palavra. Então nós comemos e alimentamos dele todo dia, porque nós ouvimos essa palavra, nós buscamos essa palavra, nós nos alimentamos dela, né? E depois nós damos testemunho, né, de relembrar a cada momento aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, quando o corpo dele foi partido, né, no Calvário. Quando o corpo dele foi partido para perdão de nossos pecados, quando o sangue dele foi derramado para perdão de nosso pecado. Ele fez a propiciação do nosso pecado. Então é nosso reconhecimento, é nosso entendimento que ele fez por nós, de apagar a nossa transgressão, de pagar o pecado que estava sobre nós. E nós temos uma vida examinando a nós mesmos, de fazer uma reflexão, não de apontar nosso dedo, de olhar o pecado do nosso irmão, não, mas de nós olharmos para nós, olharmos para o nosso coração e vermos qual é o conserto que nós temos que fazer diante da obra poderosa que ele fez na cruz do Calvário para perdão do nosso pecado. É isso que o Senhor Jesus está falando, querido. De você comer a carne dele e de você beber o sangue dele. Se faz dessa aliança. Primeiro, de você se fazer um exame de consciência com relação à tua vida, né? De você expurgar todo o mal que existe no nosso coração e trazer a luz para o seu coração, que é essa palavra, que é alimento para o nosso coração, trazer a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Essa verdadeira comida, essa verdadeira bebida para nossas vidas. É isso que nós devemos nos alimentar na nossa rotina diária. É isso que o Senhor Jesus está falando a respeito dessa aliança. Essa comunhão que nós temos que ter. É uma comunhão diária. De cada dia nós estamos buscando essa comunhão. E aí, então, alguns discípulos quiseram ir embora. Falaram, não aceitaram essa palavra, né, de beber sangue e comer carne. Eles se horrorizaram com isso. E o Senhor Jesus virou para os apóstolos e falou, para os 12, vocês também querem ir? Aí Pedro se levantou e falou, Senhor, mas para onde nós vamos? Só tu, Senhor, tem essa palavra de vida eterna. E nós temos visto, né? Só tu, ele diz, olha, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então respondeu, eu não escolhi a 12, mas um de vós é o diabo. Ele estava se referindo isso a Judas. Mesmo diante, querido, dessa proposta que o Senhor Jesus estava fazendo de uma aliança eterna, de uma aliança de conviver na intimidade, no meio daqueles 12. Muitos já tinham ido embora, mas no meio daqueles 12 apóstolos, tinha um que não tinha o coração nisso. Não tinha o coração em aceitar aquilo. Estava ali aceitando tudo aquilo porque queria se externamente, porque tinha um sentimento dos fariseus, né, de mostrar o exterior e achando que o Senhor Jesus não estava olhando o coração dele. Mas no coração dele, ele também reprovava essa palavra do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, eu chamei vocês de 12, mas um é do diabo. Porque Jesus viu que no coração daquele um, embora Pedro estava anunciando, Senhor, para onde nós temos que ir? Mas no coração de Judas não era essa verdade. Ele não falou nada, porque ele estava sendo influenciado pelo poder do Senhor Jesus ali sobre os apóstolos. Ele ficou quieto, mas o coração dele era contrário a essa verdade. Assim como muitos hoje, querido. Muitos religiosos resistem essa palavra. Resistem essa palavra de doação, de amor, né, que Deus espera de nós pelo nosso semelhante, de nós amarmos nosso semelhante assim como nós mesmos. E nós temos a dimensão do Senhor Jesus nos servir, não em ser servido, mas em servir. Porque esses são os maiores do reino do céu. Aquele que é maior, que seja o menor entre vós. É que o Senhor Jesus estabelece. Então, essa dimensão, querido, muitas vezes não é aceita no meio religioso. E assim como Judas estava ali no meio dos discípulos, né, se apresentando de uma maneira externa como discípulo, como um dos apóstolos, mas no coração não era. O coração era discípulo do diabo. Por quê? Rejeição no próprio coração. Assim é a nossa vida, querido. Nós não temos que julgar, mas essa é a verdade. Por isso que o Senhor Jesus nos chama para que nós façamos uma análise do nosso coração, para que nós não sejamos contados assim como Judas foi contado, naquele que viveu a vida com os discípulos, como Pedro falou ali, Senhor, para onde nós vamos, nós temos crido e conhecido que Tu és o ungido, Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivente. Nós temos visto isso.
Pedro anunciou isso respondendo pelos discípulos. Mas um deles estava ali, né? Não estava com essa palavra, não entendia essa palavra. Por quê? Porque queria de Jesus o maná que desceu do céu, como Moisés alimentou o povo religioso que saiu do Egito, né? Que queria receber o bem bom, receber as promessas, mas sem compromisso com Jesus. Querido, para nós vivermos o reino de Deus, para nós fazermos parte dessa promessa de receber o pão do céu, que recebeu do céu, o Senhor Jesus chama para uma aliança. Há necessidade de um compromisso. Por isso o Senhor Jesus anunciou para eles, ó, trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que vai trazer você para a vida eterna. Há um esforço, querido. Trabalho significa labuta. Labuta, há esforço, há perseverança. É essa chamada que o Senhor Jesus tem para nossas vidas, querido. E eu quero continuar fazendo um convite a vocês para nós continuarmos esse estudo maravilhoso do Novo Testamento. E amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 7 de João, se assim Deus nos permitir.